Vocês se lembram do seu primeiro jogo? Ou melhor ainda, você se lembra onde você jogou o seu primeiro jogo? Talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja um jogo em mídia digital, mas nem sempre ele realmente foi assim, tá? Sabe aquela brincadeira com seus amigos, um churrasco de família, ou na escola, na aula de educação física? Isso também se caracteriza como um jogo. Por exemplo, algumas pessoas que estudaram a área debateram sobre o que caracteriza um jogo. Elas discutiram alguns temas, vamos colocar assim. Eu vou dar uma bela de uma resumida, tá? Mas se vocês quiserem, um dia eu trago um pouco mais sobre essas áreas, as teorias e tudo mais. Um jogo, ele precisa permitir que o jogador tome suas decisões. Esse é um dos pontos. O outro é que ele precisa ter desafios, sabe? Se você não se sentir desafiado, você não vai querer jogar. Algo que é muito fácil não vai te dar graça. Ele tem de ter certas regras. Se o jogo deixasse você fazer tudo o que você queria, cairia no princípio também de tem que ter desafios. Se você faz tudo o que você quer, não tem graça também. Você realmente vai precisar dessas regras, você vai precisar ter uma limitação. Ele precisa ter também um ponto principal onde você deve chegar, ou o que você deve fazer. Ele vai chegar no objetivo principal dele. Mesmo que seja um jogo de mundo aberto, mesmo que seja, sei lá, um Uno da vida, truco, tudo isso. E ele deve ser jogado também por diversão, que é muito importante a diversão, ok? Um jogo ele foi feito para te descontrair. Ele pode te ensinar alguma coisa, ele pode ajudar você a se recuperar de alguma coisa, mas ele vai fazer isso divertindo você. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque esse não é o foco do vídeo, mas sério, tem muitas definições, tem realmente gente que estuda isso, é complicado, gente, de verdade. E tendo essas definições em mente, você consegue pensar que o seu primeiro jogo talvez não tenha sido digital. Muitas vezes quando a gente é criança, a gente usa a criatividade e a imaginação e acaba montando nossos próprios jogos. E não necessariamente você precisa do fator de competitividade. Por exemplo, não necessariamente você vai competir com outra pessoa para jogar. É muito mais legal com outra pessoa? Mas nem sempre é necessário. E também tem várias brincadeiras que existem que você acaba mudando uma coisa ou outra. Quem nunca alterou a regra de alguma? Se você quer um exemplo, eu vou te dar o Uno. Quantas maneiras de jogar a gente já criou? Quantas regras distintas de Uno já foram montadas? A gente tem memes sobre isso. Meme de que o jeito que a gente joga o Uno não é o jeito correto. Mas é aquela, a gente agradece pelas cartas. O resto deixa que a gente mesmo faz. Essa atividade específica de jogar, ela é muito antiga. Desde muito tempo o conceito de jogos já existia. No Antigo Egito, na Mesopotâmia, é bem anterior ao que a gente tem hoje, vamos colocar assim. Óbvio, não era um jogo digital, até porque não tinha muito bem o conceito de digital naquela época, o mesmo conceito que a gente tem hoje, pelo menos. O que importa aqui é que se você gosta de jogos em mídia digital, com certeza você acompanhou a evolução deles. Com o passar dos anos, os jogos foram se reinventando, eles foram se tornando diferentes, até que a gente chegou no que temos hoje, com super gráficos, com histórias muito elaboradas, com efeitos que tornam tudo mais bonito, e também com um fator assim de imersão muito grande, que proporciona muitas vezes uma diversão muito boa. E quando esses jogos surgiram dessa forma, eles criaram com ele, assim, trouxeram, vamos colocar, uma indústria muito lucrativa. É uma indústria também muito grande, ela lucra muito sozinha. Quando esses jogos surgiram, junto com eles, eles trouxeram, ou eles meio que criaram, uma indústria extremamente lucrativa. É uma indústria que, querendo ou não, todo mundo quer uma parte. Tanto que qualquer coisa que é possível virar um jogo, que vá dar dinheiro, vai virar um jogo. Pode ser o contrário também, qualquer jogo que possa virar outra coisa, vai virar outra coisa se puder dar dinheiro. Como sempre, o tempo ele vai ou piorar as coisas ou melhorar elas. No começo, realmente, tinha aquele joguinho Pong. O meu professor lá na faculdade, ele mostrou pra gente esse joguinho Pong. Atualmente, tem umas versões assim bonitas e tudo mais. Só que antes, ele era simples. Ele era uma tela preta com uns elementos assim... Era basicamente preto e branco. E tinha um som muito básico. E depois de mais algum tempo, novamente, outra grande evolução acontece. Os jogos eles acabam tendo um pouco mais de cores, muito mais sons, efeitos... As histórias foram ficando bem elaboradas. Se quer outro exemplo, assim, não tão antigo, é só pegar o Super Mario. Se quer outro exemplo não tão antigo, é só pegar o Super Mario. Eu não tô falando do Super Mario atual, que ele joga o boné e faz como bumerangue e volta. Ou como na Nintendo, que tem o Super Mario num tabuleiro. Eu esqueci o nome do jogo agora. Eu tô falando realmente daquele Mario que ele era achatado.
achatadinho, era um pixel basicamente. Ele evoluiu demais. A história ficou maior e basicamente é isso. Os jogos eles vão evoluindo. No entanto, eles conseguem chegar até um certo ponto. Isso dá devido à limitação de hardware. Por exemplo, você não tinha um Ray Tracing há um tempo atrás. E, aliás, eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Eu acho muito legal o Ray Tracing, mas não é obrigatório. E só dando um pouco mais de contexto sobre a minha opinião, é muito bom ter gráficos perfeitos. É sério, é lindo, eu sei, mas isso não impacta tanto assim no jogo. Um jogo que não tenha lá um Ray Tracing, que não esteja espelhando o reflexo de forma perfeita, não vai ser tão relevante assim quanto uma história bem criada, quanto mecânicas bem colocadas, quanto um sistema feito de forma correta. Pode ter o gráfico que for, se o jogo tiver um bug, se o jogo for chato, se a história for uma bosta, se o personagem principal for uma merda, se você não gostar das mecânicas, do sistema, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu acho muito foda o Ray Tracing, tá? De verdade, gosto bastante. Seria ótimo se todos os jogos tivessem, mas não é essencial. E para mim, esse é um ponto muito mais importante. Será que o potencial dos hardwares antigos foram todos esgotados? Mas esgotado assim, no máximo, a ponto de agora todo jogo que sair não vai poder ter nada inovador porque o hardware não conseguiria acompanhar. Será que é necessário começar uma nova geração? Eu entendo que é legal para quem quer ter gráficos melhores, um desempenho mais eficaz, mas eu me questiono no fato da necessidade de correr para criar uma nova geração. Dá a impressão de que tudo que as pessoas querem, assim, é anunciar uma novidade, talvez correr por lucro. Será que realmente vale a pena iniciar uma nova geração só para ter uns aumentos nos FPS? Eu não tô reclamando, tá, da nova geração, até porque eu acho ela extremamente útil e também possui um sentido dela existir. O Xbox Series, o PlayStation 5, o Nintendo Switch, todos eles mostram realmente um poder muito grande, que a geração de consoles anteriores provavelmente não conseguiria demonstrar. Jogos que foram lançados especificamente para essas plataformas, eles realmente não poderiam ser reproduzidos nas de trás. E com a evolução também da IA, dá para entender que são necessários novos recursos, dá para entender uma placa melhor, chips melhores, processadores, ou até mesmo uma nova arquitetura. Só que quanto tempo a gente vai ter até chegar uma nova geração? Será que faz sentido criar uma nova justo agora? Será que precisa realmente lançar nesse momento um outro console, uma outra placa de vídeo? Será que a inovação compensa a esse ponto? Isso é complicado até em questão de jogos. Pode ver que muitos precisam criar duas versões, vamos colocar assim. Uma para a geração anterior e uma para a geração atual. No caso, vamos colocar uma para Xbox One e outra para Xbox Series. Eu não tô criticando você que escolhe jogar no PC ou no console, ou criticando você que compra um hardware melhor porque quer uma imersão mais interessante. Eu particularmente faria igual, sem sombra de dúvida. Eu tô mais perguntando se realmente a gente esgotou todas as possibilidades das gerações anteriores antes de iniciar uma nova. Faz realmente sentido começar uma nova geração agora, tipo, nesse exato momento? Ou será que a gente ainda tem muito mais jogos para ser criado, para explorar o potencial do que temos hoje, antes de começar a pular a próxima etapa? Sobre isso eu não tenho muito o que falar, porque isso é meio que pessoal de cada um. E também depende um pouco de política, porque querendo ou não, a gente está passando por crises geopolíticas muito grandes que vão afetar o preço dos consoles, vão afetar o preço dos jogos. Lembrem-se, tudo que acontece no mundo vai influenciar o joguinho que você gosta, o que é triste. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou do vídeo, ok? Obrigado pessoal e até a próxima.